Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Rogamos aos nossos amigos espirituais, a Jesus, a Deus, que estejam conosco no desenvolvimento deste trabalho para este mês, para que possamos passar as nossas reflexões e que elas sejam entendidas por todos aqueles que assistirem ao nosso trabalho. Rogamos também a essa espiritualidade amiga que nos envolva e nos cubra nas nossas deficiências, para que o trabalho possa ser realizado com amor, com esmero e com muita vontade de esclarecer. Que assim seja. Então, vamos fazer o nosso compartilhamento de tela. Aqueles ajustes de sempre. Iniciando, então, os nossos estudos desse mês, nós vamos estudar o capítulo 15, que trata sobre possessão. Na introdução do nosso trabalho, nós trazemos, né, que quando Allan Kardec ele explana sobre o tema da obsessão, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele registra as variedades das obsessões em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Explicando as características da subjugação no item 241, ele anota que esta seria um sinônimo de possessão. Só que, considerando isso, antes de propriamente entrar no assunto do capítulo 15, né, que é o capítulo que trata sobre a possessão, nós vamos entender de forma resumida o que significa cada conceito relativo ao tema obsessão e as suas características. Vamos começar, então, com as influências espirituais. Por que é importante a gente entender essa questão de influência? Porque nós, enquanto somos encarnados, somos influenciados por outros encarnados, né? Da mesma forma que também recebemos essas influências de desencarnado para encarnado, né? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão até nós chegarmos nos conceitos relativos à obsessão. Então, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A espiritualidade responde que sim, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa consideração ela é muito importante, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas uma influência não significa uma ascendência ao ponto de nós deixarmos de exercer o nosso livre-arbítrio em função dessa influência. Na obsessão, nós vemos que essa questão do livre-arbítrio fica um pouco prejudicada. Então, a assertiva dos espíritos a Allan Kardec demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser ou em cujas faixas vibratórias respiramos. E quando a gente entende, né, essa questão da influência de entidades espirituais, nós estamos falando da espiritualidade que vibra num padrão mais elevado e da espiritualidade que vibra num padrão mais inferior, né? Uma das condições para que essa influência ela se torne mais exacerbada na nossa vida é a questão da faixa vibratória que a gente está. Porque muitas vezes nós somos assim, influenciados por espíritos que não têm absolutamente nada a ver conosco. Mas como a nossa faixa vibratória está em consonância com a faixa vibratória desse espírito, nós podemos sofrer essas influências sim.
Então, isso não nos deve causar admiração, pois se nós analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, ou seja, do ponto de vista da materialidade, nós chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, seja elas nossos familiares ou não, e das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Isso é assim tão verdadeiro que hoje nós temos, inclusive, isso como profissão, né? Nós hoje temos assim, a presença, né, dos influencers, pessoas que trazem, né, as suas questões de vida, seu comportamento, para a gente através da internet, através das redes sociais. E se nós nos afinizarmos com essas pessoas, nós passamos a segui-las, nós passamos a refletir sobre os seus conceitos, sobre as suas colocações, e muitas vezes até tentamos imitar essas pessoas, seja no comportamento, seja na forma de se vestir, na forma de falar. Então, isso é muito real, de fato. Então, quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos que haja sobre o nosso prisma pessoal, via de regra, nós tentamos por todos os meios convencê-los, com argumentos persuasivos de diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento. Assim, nós vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros de seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem nós prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em outras encarnações anteriores, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos. Então, muitas vezes, né, quando nós falarmos um pouquinho mais à frente de obsessão propriamente dito, nós vamos deixar isso mais claro. Às vezes nós somos obsidiados, nós estamos sendo influenciados, não porque aquele espírito é de fato um espírito malfazejo ou que ele esteja numa situação de querer nos prejudicar. É porque muitas vezes também eles tentam nos ajudar, mas não têm condição e acabam nos atrapalhando mais do que nos ajudando. E a eles também. Né? Porque como eles não estão em condição de fato nos ser úteis no seu auxílio, eles também acabam se prejudicando porque eles ficam numa situação de sofrimento com relação a isso. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações, partidas de mentes que lhe compartilham um modo de pensar, ou de outras que se situam em planos superiores, e no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos, de seres que se buscam intensamente pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de qualquer modo real e constante. Né? Então, esse texto traz para a gente também já uma informação de que essa influenciação, ela não necessariamente ela parte somente do desencarnado para o encarnado, como também do encarnado para o desencarnado. Entrando, então, no tema obsessão. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quer dizer, uma simples influência moral. Você está num ambiente em que diversos espíritos estão se aproveitando daquele ambiente para
se comprazer de algumas coisas que eles gostariam de poder estar fazendo se estivessem encarnados, mas como estão desencarnados, eles não têm condição. Então, a faixa vibratória fica mais baixa e você chegou ali, estava, por exemplo, usando uma bebida alcoólica, usando tabaco, e, de repente, você está sendo influenciada por aquele espírito que se afinizou com você, porque aí não é somente o uso da bebida, mas a sua vibração, a vibração do local onde você está, que vai colaborar ou não para que essa influência tenha algum peso sobre você naquele momento. Né? Porque também nós não podemos generalizar que, então eu sentei num bar, estou conversando com amigos e tem um espírito ali me influenciando negativamente. Não é somente o fato de você estar num bar que vai fazer com que o espírito ele vai influenciar você negativamente. Tem vários outros aspectos. Tem toda a sua questão pessoal. Né? Como você está naquele momento? Como é que é aquele ambiente? Como você está se comportando dentro do ambiente? Você se influenciou negativo ou positivamente por aquele ambiente? De forma que a sua faixa vibratória vá sofrer alguma interferência ao ponto de que uma outra interferência externa possa prejudicar você ou possa te favorecer? Então, tem várias coisas que são colocadas dentro desse aspecto. Não é só pura e simplesmente isso. Às vezes você está andando na rua, está chateado, está aborrecido, e a sua faixa vibratória está um pouco mais baixa, um espírito que está vibrando nessa mesma faixa se aproxima de você por conta disso. Quem é esse espírito? É um espírito que estava ali vagando e precisava de alguém para sintonizar e conseguiu sintonizar com você. Por quê? Porque você estava numa vibração mais baixa e esse espírito entrou em sintonia com seus pensamentos. Então, se o tipo de tristeza, de sofrimento desse espírito for compatível com o que você está sentindo naquele momento, essa união energética, ela se dá com facilidade por conta disso. A gente muda a faixa vibratória, automaticamente esse espírito se afasta da gente. Essas causas variam de acordo com o caráter do espírito. Então, às vezes, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. E, além disso, tem toda aquela outra questão. O espírito ele não é mal propriamente dito. De repente, um parente seu, um amigo, uma pessoa que nutria por você sentimentos muito fortes e vocês ainda estão ligados energeticamente e essa pessoa tenta te ajudar de alguma forma, mas como ela não tem condição de estar te ajudando, ela entra em sofrimento e você também. Né? Porque as faixas vibratórias elas vão estar em sintonia e vai haver todo esse mal-estar causado por essa influenciação que teria que ser benéfica, né? Porque é o interesse desse espírito, mas acaba não sendo benéfico porque ele não tem condição de te ajudar. Então, às vezes, essa obsessão não traz para a gente necessariamente a companhia de um espírito que nos deseja fazer mal. Às vezes, o desejo dele é de fazer o bem, mas ele ainda não está preparado para isso. Né? E tem as outras causas, né? Que é a questão da vingança, que é a questão da maldade, enfim, tem muitas questões que podem realmente envolver e causar a obsessão para cada um de nós. Então, aqui nós vamos ver, né, os tipos de desobsessão. Então, nós temos aqui, né, duas colunas de desencarnado, duas colunas de encarnado. Então, nós temos a obsessão de desencarnado para desencarnado. Como isso pode acontecer? Eu desencarnei e eu tenho um inimigo que já desencarnou. E pela faixa vibratória, ele
descobre, ele me alcança, ele me encontra de uma forma muito fácil na erraticidade. E dependendo de como eu esteja nesse momento desse reencontro, ele pode exercer sobre mim uma influência negativa e me obsidiar. De encarnado para encarnado. Né? Então, nós temos alguns casos, né, que a gente conhece de influências severas entre pessoas que estão encarnadas. Então, isso também pode acontecer, e essa influenciação ela pode ser positiva ou negativa, sendo que, de forma negativa, é um tipo de obsessão. De encarnado para desencarnado. Nós perdemos um ente querido pelo fenômeno da desencarnação. Né? A pessoa desencarnou, não está mais aqui, e a gente fica vibrando naquela pessoa, lamentando porque a pessoa nos deixou, porque foi um abandono, porque está muito sozinho, aí estou sofrendo muito. E isso, né, essa vibração, assim, essa forma de se dirigir a essa pessoa pode causar uma obsessão de encarnado para desencarnado, ao ponto desse desencarnado ele não ter paz para ficar onde ele está. Muitas vezes ele deve estar se submetendo a um tratamento, dependendo do tipo de desencarnação, enfim. Pode estar acontecendo inúmeras coisas com esse desencarnado, na erraticidade, e ele acaba sendo trazido de volta à esfera do planeta Terra, do local onde ele era encarnado, por conta dessa influenciação. Então, é necessário que a gente deixe claro que o luto ele é muito assim, é um momento que a gente tem que precisa de muito respeito. Né? Não existe um tempo mínimo nem máximo para o luto. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas o que nós recomendamos é que durante esse processo do luto não haja esse tipo de comportamento, de você estar tipo como se você estivesse evocando a volta da pessoa, para que a pessoa estivesse próxima de você, para que você lamente nesse sentido, né, de que a pessoa está fazendo muita falta, de que você está sozinho, de que foi abandonado. Esse tipo de reação em relação à pessoa que partiu é muito prejudicial para quem fica e para quem foi. Então, é esse tipo de comportamento que a gente precisa evitar no nosso luto e que às vezes acontece de forma muito natural, porque a gente perde uma pessoa que é muito cara na vida da gente e a gente não consegue ter esse discernimento de que esse tipo de comportamento pode prejudicar essa pessoa no seu caminho, né? Na erraticidade. E de desencarnado para encarnado. Então, de desencarnado para encarnado é um inimigo qualquer que a gente tenha, que consegue nos encontrar, né? Ele está desencarnado e nós estamos encarnados, ele consegue nos encontrar, seja pela vibração, seja por alguma situação em que a gente se coloca, que pode ter sido parecido com algo que aconteceu entre esses dois espíritos enquanto eles estavam, né, encarnados juntos, enfim. Então, de desencarnado para encarnado também há um processo obsessivo, que é o que normalmente a gente trata mais dentro da casa espírita. Os graus de obsessão. A obsessão simples é a ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Nesse momento da obsessão simples, pode acontecer nos casos em que eu já citei anteriormente, ou porque você está muito chateado, a sua vibração baixa, e aí um espírito que está vibrando na mesma faixa vibracional que você está naquele momento, ele se aproxima de você e
ele consegue, de repente, alimentar esse seu sentimento de tristeza e vocês se mantêm nessa mesma faixa. Você muda a sua vibração, você fica mais positivo, você entra em prece, você faz alguma coisa que te dê mais prazer, automaticamente a sua vibração aumenta e esse espírito se afasta. É um outro caso de obsessão. Ainda na questão da obsessão simples, é quando, de fato, uma pessoa que a gente ama muito tenta se aproximar da gente e não estando em condição, a gente acaba se sentindo assim, meio numa condição desagradável, porque a gente está recebendo uma influência e muitas vezes a gente não consegue perceber que essa influência é de uma pessoa que a gente ama. Tá? Então, isso também pode acontecer. Tá? Então, a obsessão simples, ela normalmente ela influencia um pouco assim mais os pensamentos e os sentimentos. E a gente consegue se libertar disso de uma forma bem eficiente através da prece ou da mudança do nosso pensamento, da nossa faixa vibratória. A fascinação ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito diretamente na mente do obsidiado. Então, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor ele é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. O que acontece? Qual é a forma mais fácil de uma pessoa sofrer a obsessão pela fascinação? É pela vaidade. A vaidade é a porta aberta para que uma pessoa entre num processo de fascinação. Por quê? Ela começa a entender que assim, ela consegue falar bem sobre todos os assuntos, ela é muito popular, ela é muito bonita, ela é muito simpática, ela tem muitos amigos, né? Nas redes sociais ela tem muitos seguidores, ela tem assim uma condição de que, sobre tudo que você conversar com ela, ela entende, ela sabe, ela é a que mais sabe, ela é a que desenvolve os melhores trabalhos. A fascinação, inclusive, é um modo de se alcançar muitos médiuns desavisados. Né, que acabam, né, se apropriando, né, de alguns resultados dos seus trabalhos mediúnicos como se fosse dele somente. Então, é necessário ter muito cuidado com relação a isso. Por isso que, inclusive, né, a gente conhece dentro do meio espírita uma observação que é muito importante, né? A gente evitar está parabenizando o trabalho, seja de um dinamizador de estudo, seja de um palestrante, seja de um médium, em qualquer trabalho que ele esteja, para que ele não se sinta vaidoso do resultado do trabalho. Né? Nós sabemos que nós fazemos parte de uma equipe e que nós, encarnados, nós temos as nossas responsabilidades e, sim, nós temos os nossos, assim, a nossa parcela, né? Para que o trabalho seja bem sucedido. Então, a gente sabe que a nossa participação é importante, mas exatamente porque somos uma equipe, nós temos que lembrar que não trabalhamos sozinhos. Assim como a espiritualidade, quando estamos em equipe, trabalha conosco, depende de nós para que o trabalho ele se realize a contento, nós dependemos da espiritualidade para que também o nosso trabalho seja realizado a contento. Então, o fato da nossa mediunidade ser ostensiva, o fato da nossa mediunidade ter trazido um resultado XYZ para um determinado trabalho, para um determinado grupo de pessoas, não pode ser o motivo suficiente para que a gente se envaideça ao ponto de achar que nós somos médiuns maravilhosos. Entendeu? O que seria da nossa casa espírita se nós não fôssemos médiuns da nossa casa espírita? Então, esse é um pensamento que não pode passar nem de longe, né, pela cabeça de um médium. E normalmente, né, a gente tem o conhecimento, né, de que algumas pessoas, porque se sentiram favorecidas pelo trabalho de um determinado médium, elas acabam indo sempre naquele médium e fala que o trabalho dele é maravilhoso. Nós já tivemos essa experiência, né?
de algumas pessoas vir nos parabenizar por conta de um resultado que eu falei assim, não, mas o resultado foi seu, porque o merecimento foi seu, né? Então, é como Jesus colocou, né, para a hemorroíça. O que a curou não foi ela tocar nas vestes de Jesus, o que a curou foi a fé dela, né? Então, mesmo Jesus sendo o mestre Jesus, mesmo Jesus sabendo de todo o seu potencial e de tudo que ele era capaz de fazer e mais, ele deixou claro para a hemorroíça, né, para a Verônica, que o que a salvou foi a sua fé. Como para todos os que com quem ele contribuiu dessa forma, ele sempre deixou muito claro que foi a fé de cada um deles que trouxe para eles o resultado que eles buscaram. Então, é muito importante que nós, dentro dos trabalhos mediúnicos, nós tenhamos sempre humildade, né? Para saber que nós, sim, nós temos um compromisso mediúnico, nós temos um trabalho que precisamos realizar, mas que nós não fazemos isso sozinhos. O trabalho não é nosso somente, o trabalho é nosso e da equipe espiritual que nos assiste, né? Especialmente junto da nossa casa espírita, onde nós temos que estudar, onde nós temos que desenvolver e solidificar as nossas mediunidades para que, de fato, possamos ser bons instrumentos nos trabalhos que vamos realizar. Então, a fascinação é um tipo de obsessão que acomete muitos médiuns, exatamente por conta disso, né? E é uma abertura que nós, com estudo e com bastante vigilância, né? Não é à toa que Jesus nos recomenda orar e vigiar, para que nós não entremos nessa cilada, né? Da vaidade, da soberba, né? Nós temos que nos manter humildes e vigilantes e trabalhadores dentro da seara de Jesus. A subjugação é uma atormentação que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir fora da sua normalidade. Ele está sob um verdadeiro jugo. Ela pode ser moral ou corporal. Um exemplo do que seria uma subjugação moral. A pessoa, ela tem um comportamento que é completamente fora daquilo que ela normalmente faria e do que seria assim aceitável dentro daquele contexto, daquele local, daquele momento. Então, e a pessoa normalmente, ela na subjugação, às vezes, ela tem consciência de que ela está sendo influenciada, mas ela não tem força suficiente para debelar essa ação. É muito triste. E a corporal é uma coisa assim, é de comportamento físico mesmo, entendeu? Muitas vezes associado a alguns tiques nervosos, mas tiques nervosos que deixam assim, que as pessoas olham e se assustam com o que acontece. Então, seria mais ou menos isso. Ah, e sempre que eu ver isso acontecer é porque a pessoa está obsidiada? Não necessariamente. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente generaliza determinadas situações, porque nem tudo é mediúnico. Então, às vezes, pode ser, sim, uma obsessão, mas pode não ser. Pode ser um problema de saúde da pessoa, pode ser uma questão física da pessoa. Então, nesse primeiro caso, né, como eu coloquei, o subjugado ele é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras. E por uma ilusão, ele até acredita serem sensatas, mas algumas das vezes ele tem consciência de que ele está sendo influenciado. E no segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, levando-os, por vezes, a praticar atos ridículos. Então, explicando as características da subjugação, isso está no item 241 no Livro dos Médiuns, Allan Kardec anota que esta seria um sinônimo de possessão e afirma que deixava de adotar este termo, ou seja, possessão, por dois motivos. Primeiro, porque dá a ideia de seres perpetuamente criados para o mal, o que não é verdade, pois o que há são espíritos imperfeitos, os quais estão também submetidos à lei de evolução. E segundo, porque implica a ideia de que um espírito desencarnado pode apoderar-se do corpo de um encarnado, numa espécie de coabitação, enquanto o que há apenas é constrangimento.
Ai, gente, pausa para água. Então, vamos entrar agora em possessão, né? Só que vamos primeiro ver a pergunta 474 de O Livro dos Espíritos, de 1857, né? Quando Allan Kardec pergunta o seguinte: desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? E aí o espírito comunicante dá a seguinte resposta: sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, na verdade, né, em 1857, Allan Kardec já não concordava com o termo de possessão. Mas, de uma certa forma, essa resposta já deixou implícito que possessão é possível, né? Dentro daquilo que, sim, que, olha, o obsidiado e subjugado, eles, sim, eles são possessos. Na verdade, existe aí uma, assim, uma interligação desses conceitos em que, sim, é possível que haja isso. Então, Kardec, alguns anos depois, né, e a gente aí recorda que ele faz um estudo mais aprofundado sobre o assunto no Livro dos Médiuns, em 1861, né? No Livro dos Espíritos, a única referência que se faz a a esse assunto foi na pergunta que nós lemos anteriormente. Então, quando ele trata do tema em A Gênese, que foi publicada em 1868, ele passa a admitir o termo possessão. Então, vamos ver como isso se deu, entendendo que o codificador ele revê o assunto. E dessa vez, né, quando ele publica, né, a Gênese, talvez ele tivesse mais experiência no tocante aos problemas das obsessões e ele amplia os conceitos. Então, no capítulo 14, né, do livro A Gênese, no item 47, o autor esclarece que na obsessão o espírito atua exteriormente, envolvendo o encarnado com seus fluidos perispiríticos como uma espécie de teia, ficando este constrangido a proceder contra sua própria vontade. Isso, dentro da obsessão simples, não existe, né, aquela influência que torna a obsessão um caminho ou para fascinação, ou para subjugação, ou para a própria possessão, né? É uma obsessão leve mesmo, e normalmente de curto período, né? Porque é uma influência que você melhora a sua faixa vibratória, automaticamente esse espírito ele sai dessa linha de possível controle que ele possa estar tendo em relação a você. Então, com relação a isso, né, Allan Kardec ele já deixa claro que o espírito, na obsessão, ele atua de forma exterior, ele atua de forma superficial, ele não chega, né, assim, propriamente dito, já tomando o corpo ou o pensamento do obsidiado. Né? Ele não tem ainda esse domínio, essa influência. Então, na possessão, a diferença, segundo Kardec, é que o espírito atuante ele se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Ele toma-lhe o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, nós vamos ver um pouco mais à frente como isso se dá. Para a gente poder entender, né, de uma forma assim, negativa, como seria isso? Na psicofonia inconsciente, o médium ele se afasta, né, o perispírito do médium se afasta do corpo do médium e
O desencarnado, ele, né, do seu aparelho cerebral diretamente para o aparelho vocal do médium, ele passa as mensagens. E o médium ele fica assim de fora, né, tomando conta da situação, mas controlando o espírito de outro lado. No caso da possessão, isso não acontece. Né? O espírito do obsidiado se afasta, mas não tem controle sobre as ações do espírito obsessor. Então, no caso, uma coisa que foge do controle. Então, seja ou pela fraqueza do médium, do obsidiado, ou pelo fato do obsidiado ele concordar, né, ele sentir prazer no que acontece, porque pode acontecer isso, né, ele favorece que essa possessão ela se mantenha. Então, aí nós temos, né, um outro processo que é o transtorno dissociativo de identidade. Então, o espírito ele passa a ter a posse e o comando momentâneo do corpo do encarnado, atuando através de todos os sentidos deste, utilizando-se dos seus braços, caminhando e agindo como se ele tivesse encarnado. Ele toma, de fato, posse daquele corpo, né? Ainda que não haja, né, a ligação molecular entre o perispírito do obsessor com o corpo do obsidiado, ainda assim ele toma todo o controle. Por quê? Porque o perispírito, o espírito do encarnado, ele está afastado e não está se manifestando, ele não está controlando o que está acontecendo ali. Então, a Sueli ela coloca, né, que de nossa parte é oportuno acrescentar que este tipo de situação pode também apresentar-se com a participação de mais de um espírito, às vezes vários, que se revezam no uso do corpo físico de um encarnado e tendo, como é óbvio, o domínio de sua mente. Tal situação remete-nos a um transtorno mental identificado pela psiquiatria como transtorno dissociativo de identidade ou de personalidade múltipla. Então, a medicina ela entende que isso é um problema patológico somente, né? Então, seria um distúrbio puramente patológico, né, como nós colocamos aqui, só que em diversos casos que se tem notícia, o que ocorre é o que Hermínio Miranda, né, ele foi um dedicado pesquisador e escritor espírita, ele denomina de condomínio espiritual, que inclusive é o nome de um livro dele. Tá? E nesse livro ele discorre sobre alguns casos que ele acompanhou e ele dessa forma ele coloca, né, que assim são várias personalidades, são vários espíritos que se ocupam, né, do corpo de algumas pessoas das quais ele observou. Então, eu vou agora falar o que eu transcrevi desse livro em relação a esse assunto. A partir do momento em que o fenômeno da personalidade múltipla começar a ser estudado de maneira mais racional, após ultrapassada a incongruente teoria da cisão, será possível investigar com maior profundidade e entender melhor o mecanismo das súbitas interferências de personalidades exógenas. Então, o acoplamento de tais entidades se faz sempre através do campo biomagnético organizado, que na doutrina dos espíritos recebeu o nome de perispírito, que precisa estar algo afastado ou desdobrado do corpo físico, ou seja, o meu espírito, vai estar afastado e o espírito obsessor vai ocupar esse lugar. Então, isso é feito de forma biomagnética, mas o meu perispírito vai estar mais afastado do corpo e eu não vou ter controle sobre o que vai acontecer. A hipnose é um dos recursos empregados para esse fim, mas pode também ocorrer o desdobramento a partir de estados de depressão, sonolência, choque emocional ou físico, tais como uma pancada na cabeça, bem como angústia profunda, desespero ou pânico. Algumas de tais situações levam até ao desmaio,
ou como também se diz, a perda dos sentidos, que se resume, em última análise, em um mecanismo pelo qual o espírito abandona momentaneamente o corpo físico, em fuga da situação que lhe é penosa ou assustadora. As súbitas alterações de personalidade observadas em todos os relatos que estamos aqui a pesquisar dão-se usualmente a partir desses estados crepusculares da consciência, precedidos às vezes de dores agudas de cabeça, sensação de mal-estar, tonteira ou sonolência. Ou seja, em qualquer que seja a situação, né, seja através de uma depressão, de uma sonolência, um choque emocional ou algo físico, né, como uma pancada na cabeça, o espírito do obsidiado vai se afastar e o espírito obsessor vai ocupar aquele lugar, né, e vai dominar a mente dessa pessoa. Nem sempre, contudo, o transe é suscitado pela hipnose, mas por súbita e irresistível invasão de entidade exógena, ligada ou não à comunidade que constitui. O que Selle, que é um dos casos estudados e relatados nesse livro, denominou com propriedade de a família, e que eu costumo chamar de condomínio espiritual. Aqui é Hermínio Miranda colocando. Então, Selle é o espírito mais dominante desse conjunto de espíritos que dominam essa pessoa. Então, retornando a Kardec no livro A Gênese, opa, quase que não sai. No capítulo 14, Os Fluidos, no item 48, vemos que ele faz interessante observação que vale a pena transcrevermos. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado de seu substituto para ouvi-lo. Bom, então nós já vimos, né, que na obsessão simples, não necessariamente um espírito malfeitor estará se aproveitando para nos obsidiar, né? Então, nós podemos sofrer uma obsessão de um espírito malfeitor e essa obsessão ser considerada simples? Sim, no início, sim. Né? Porque se nós dermos continuidade a esse processo, nós vamos permitir que essa obsessão ela vá crescendo e vá se fortalecendo com o tempo. Né? Temos o caso também da questão da obsessão de quando é uma pessoa que nos é muito cara, seja um familiar, seja um amigo, que ele desencarna, mas ele retorna ou porque nós os chamamos muitas vezes, ou porque ele, de fato, não consegue se afastar da gente por questões de identificação energética e magnética. Ele, no lugar de nos ajudar, mesmo que ele queira nos ajudar, como ele não tem condição de fazê-lo, ele acaba nos atrapalhando e atrapalhando a si mesmo. Então, a gente vê que na obsessão, não necessariamente será um espírito malfeitor que vai estar nos obsidiando. Né? Na possessão, a essa época, Allan Kardec considerava a possibilidade de um espírito benfeitor. No caso, o que nós entendemos é que isso poderia estar acontecendo para o caso da psicofonia inconsciente, por exemplo. Então, talvez por uma ausência de palavras ou de percepção na época, ele entendeu isso como uma possessão pelo ponto de vista positivo. Né? Mas hoje, o que nós temos dentro da doutrina espírita é que o termo possessão ele não existe no sentido positivo. Né? Ele só existe, de fato, para a questão da designação de um processo obsessivo considerado um dos mais graves. Né? E vulgarmente usa-se até mesmo para dizer, né, que a pessoa está possuída pelo demônio, né? E a gente tem referências bíblicas sobre isso, né? O que para nós, né, é o mesmo que dizer que a pessoa, de fato, ela está possuída por um obsessor.
Então, agora nós vamos entrar, né, num pouco dos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 9, que trata sobre o tema da obsessão. Então, a reunião dirigida por Raul Silva prosseguia. Narra André Luiz que estavam presentes 4 pessoas em tratamento, entre elas um moço, acompanhado de sua mãe, que dava mostras de estar muito inquieto e aflito. Aulos conversa, então, com Clementino, o mentor dos trabalhos, e o texto, né, no capítulo 9, indica que o assistente pede que seja permitida a presença de um certo espírito, o que é concedido, com vistas ao estudo do próprio André e de Hilário, e este é um ponto de capital importância. O que acontece em seguida, em meio aos trabalhos da reunião, não era uma situação habitual e costumeira. Então, devemos notar que essa permissão dada por Clementino levou em conta a participação da médium Celina, de Raul, que era o dirigente, da equipe, né, todos os outros médiuns que estavam no trabalho, né, porque todos estavam à altura do cometimento. Então, vamos parar um pouquinho aqui e vamos lembrar de coisas que nós já estudamos até esse momento. Nós sabemos que em reuniões mediúnicas não são aconselháveis a participação externa de outras pessoas, além do grupo, né, que realmente faz parte daquela equipe mediúnica. Mesmo que eu seja, né, participante dos trabalhos da casa, que eu tenha minha frequência de estudos doutrinários, que eu tenha até os meus dons mediúnicos, mas se eu não faço parte daquele grupo, não é aconselhado que eu participe das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque depende, né? Lembra que nós precisamos de questões de homogeneidade, né? E que cada um dos participantes é uma pessoa diferente. Então, para que a gente alcance essa homogeneidade nesse grupo, é necessário muito estudo, muita dedicação, muito trabalho, frequência, assiduidade, respeito, reforma íntima. São várias questões que a gente vai desenvolvendo, né? E, nesse caso, nós entendemos que haviam 4 pessoas que participavam dessa reunião mediúnica, e essas pessoas elas não faziam parte desse grupo, faziam parte de grupos de atendidos, né? O que não é hoje uma situação corriqueira dentro de casa espírita. Eu, pelo menos, não conheço, não tenho notícia de nenhuma casa espírita hoje que trabalhe dessa forma nas reuniões mediúnicas, né? Por quê? Exatamente porque pode acontecer alguns problemas, né? As pessoas elas não estão devidamente preparadas para participar dessa reunião e pode haver um desequilíbrio muito grande e isso trazer muito transtorno, tanto para a equipe de encarnados quanto para de desencarnados. Mas você vê, a gente também observa que essa solicitação de aulas fugia completamente do escopo daquilo que havia sido traçado para aquela reunião aquela noite, né? Aquele grupo entrou para o tratamento, esse espírito a que foi permitida a entrada depois, ele permaneceu de fora da casa espírita. Ele não entrou na casa espírita, né? Então, ele estava assim, a casa espírita estava com todo o seu escudo de proteção, né? Bem bem posicionado, os guardas estavam protegendo de forma energética aquela reunião que estava acontecendo ali. Então, esse obsessor, por mais que ele agisse de forma intensiva sobre o rapaz, ele não foi permitida a entrada dele dentro da casa espírita. Então, o obsidiado entrou junto com a mãe, o espírito obsessor ficou do lado de fora, né? Então, considerando isso, né, por que foi permitido? Foi permitido, primeiro, porque era importante para o André e para o Hilário terem esse tipo de conhecimento, né? Segundo, foi permitido porque a equipe de encarnados fazia parte de um grupo mediúnico muito forte, muito coeso, muito homogêneo. Então, era possível realizar um trabalho que fosse completamente fora da rotina dos trabalhos realizados por esse grupo, mas que haveria condição de todos serem atendidos ali de forma que
não houvesse prejuízo para essas equipes. Então, os guardas, sob orientação do mentor, permitiram a entrada de uma entidade dementada que imediatamente atravessou as linhas vibratórias de contenção e se precipitou sobre o rapaz, gritando-lhe o nome: Pedro. Este recebe o impacto vibratório, dá um grito e cai desamparado ao chão. A mãe tenta suavizar-lhe a queda. Silva, né, que é o Raul, toma as providências necessárias e o moço é levado para um leito incômodo próximo, ficando isolado dos demais participantes. Logo, Dona Celina é incumbida de dar-lhe assistência. Enquanto isso, as atividades prosseguiram sem quebra de ritmo. Ou seja, aconteceu, né, o espírito obsessor reencontra, né, o obsidiado, vai até ele, o rapaz passa mal, é recolhido a um cômodo à parte, a reunião continua acontecendo, mas Celina se afasta dessa reunião para poder dar assistência ao rapaz que recebeu o tombo e, posteriormente, à mãe dele. E aí nós vamos fazer uma nova observação sobre a questão da epilepsia. Então, André observa que Pedro estava plenamente ligado à entidade. O córtex cerebral apresentava-se envolvido por escura massa fluídica. E observando o quadro, Aulus informou: é a possessão completa ou a epilepsia essencial. Então, vamos lembrar que esse livro, né, nos domínios da mediunidade, ele foi publicado por volta dos anos 40. E esse termo, epilepsia essencial, era utilizado nessa época. Eu fiz uma pesquisa tentando buscar, né, o que era de fato uma epilepsia essencial, para que a gente entendesse o conceito, e desde já quero deixar bem claro que medicina não é a minha área de atuação. Então, se alguém conseguir, né, trazer para a gente uma informação mais adequada do que eu vou passar aqui, nós agradecemos muito, né? Nós deixamos sempre bem claro que os canais de atendimento do GRESG, eles estão abertos para isso. Mas epilepsia essencial, eu consegui encontrar duas referências, todas duas dos anos 40, sendo uma que assim, na verdade, a descrição de um caso, né, que foi feito, foi relatado por um médico da USP, em 1941, mas ele não diz, na verdade, o que é. Por quê? Porque ele está relatando um caso, ele está descrevendo um caso e colocando algumas questões com relação a dados familiares e tal. Então, pelo que eu consegui hoje, essa epilepsia essencial poderia estar associada ao que hoje existe ligado à epilepsia, que é a epilepsia generalizada. Tá? Que é definida pela ocorrência de convulsões que envolvem ambos os hemisférios cerebrais ou grupos de células em ambos os lados do cérebro simultaneamente. E podem se caracterizar, né, por crises de ausência e convulsões. Foi o que eu encontrei mais próximo daquilo que seria, né, pelo menos no meu entendimento, o que é a epilepsia essencial. Desculpa, eu estava fugindo aqui do ângulo da câmera, do que seria a epilepsia essencial. Então, ante a pergunta de Hilário se ele está inconsciente, o instrutor explica. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, ou seja, dentro daquilo que é esperado do corpo humano. Né? Encerrou a crise, ele não vai lembrar mais nada do que aconteceu, porque ele está completamente inconsciente. Porque em espírito ele está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências.
Então, agora vamos trazer a diferença entre epilepsia e manifestação mediúnica. E a importância da gente entender isso, especialmente, né, os grupos mediúnicos de casa espírita, porque muitas vezes algumas questões que são associadas a manifestações mediúnicas são, de fato, questões orgânicas, questões de patologia orgânica que precisam de um tratamento médico, né? Não deixaremos de atender os casos do ponto de vista espiritual, mas de que forma? Orientando que essa pessoa, ela de início faça um tratamento através da fluidoterapia, por exemplo. Então, façamos uma pausa nesta narrativa, que é contando a história, né, do que estava acontecendo lá com Pedro, seu obsessor, e as demais questões relacionadas à reunião, para algumas considerações importantes acerca de uma certa confusão que ocorre no meio espírita quanto à epilepsia e à mediunidade. É muito comum confundir-se uma crise epilética com uma manifestação mediúnica de um espírito obsessor. É preciso reconhecer a diferença entre uma e outra. E apresentamos a seguir, resumidamente, uma palavra balizada. Quem nos esclarece é Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, no capítulo 11, cujo título é Epilepsia, no qual registra o caso de uma jovem de 20 anos que se encontrava em uma casa de saúde para pacientes psiquiátricos. Estando em visita de atendimento a outra paciente, Miranda e Dr. Bezerra de Menezes, que o orientava, estendem o trabalho a outras enfermas, no mesmo quarto, passando a atender a jovem que dormia inquieta. Esta tem uma crise epilética e Miranda nota que não havia ali a presença de qualquer agressor desencarnado. Dr. Bezerra explica ser aquela uma problemática epilética genuína. Após algumas considerações sobre a doença, o venerável instrutor esclarece. Este é importante capítulo da neuropatologia que merece acurada atenção, particularmente dos estudiosos do espiritismo, tendo em vista a parecença das síndromes epiléticas com as disposições medianímicas no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, assevera-se que se trata de mediunidade a desenvolver, qual se a faculdade mediúnica for uma expressão patológica da personalidade alienada. Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. Não obstante suas causas reais e remotas estejam no espírito que ressarce débitos, há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança através do anticonvulsivo. Prosseguindo em suas elucidações, Bezerra assevera ser necessário que primeiro o paciente se predisponha à renovação íntima, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que deve assumir, dando início ao tratamento que melhor lhe convém. Então, o que nós podemos propor numa situação como essa? Que essa pessoa tenha uma avaliação médica, uma avaliação profissional, e que, aliada a essa avaliação profissional, ela comece um tratamento na casa espírita com fluidoterapia, participando das reuniões públicas, se dedicando a estudos doutrinários, né? Fazendo em casa o evangelho no lar. Então, há outras questões que a gente pode contribuir, mesmo que esse caso não seja mediúnico, mas a gente consegue colaborar com essa pessoa, com esse paciente, para o seu tratamento, para a sua reforma íntima, para o seu melhoramento como espírito. Então, Miranda indaga se realmente ocorrem obsessões cruéis produzindo aparentes estados epiléticos, sendo prestamente esclarecido pelo sempre querido Dr. Bezerra.
Indubitavelmente, há processos perniciosos de obsessão que fazem lembrar crises epiléticas, tal a similitude da manifestação. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica, através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão, vem o coma. Naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, o nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Ocorrência mais comum dá-se quando o epilético sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravames do passado, em que sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então com caráter misto. Então, aqui nós temos 3 situações distintas que o Dr. Bezerra coloca para a gente. Né? O epilético genuíno, ou seja, a questão dele é orgânica. Encerrado o episódio, a crise epilética, ele vai dormir, ele vai desmaiar, ele não vai se manifestar. No segundo caso, é de fato uma crise obsessiva. Então, após vir a primeira crise, que é muito semelhante a uma crise epilética, esse obsessor ele vai dar comunicação, ele vai se manifestar. E tem um terceiro caso, em que você tem a predisposição orgânica, mas também tem a questão da obsessão. Então, é preciso, né, a gente fazer essa separação, ter esse entendimento. Né? O grupo mediúnico precisa, de fato, né, o coordenador dos estudos, dos trabalhos, precisa, de fato, ter esse esclarecimento para que essa pessoa, quando chegue na casa espírita, ela seja, de fato, orientada e tratada de acordo com aquilo que realmente vai atender a questão do problema dela, do problema real. Porque senão há uma banalização da mediunidade que pode vir depois a comprometer essa pessoa. E ele, de fato, até desenvolver um problema obsessivo por conta de uma mediunidade que, na verdade, não era ostensiva ou não era para ser desenvolvida, porque não havia questões mediúnicas ali para isso. Então, conveniente, nesse como nos outros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de as não confundir com os sintomas da mediunidade, no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. O nobre instrutor, em seguida, recomenda evitar generalizações, não adotando uma atitude simplista. Também ressalta os benefícios do tratamento fluidoterápico. Como nós já colocamos, independente da questão de ser ou não ser mediúnico, nós podemos atender a essa pessoa, orientando o tratamento fluidoterápico para ela, orientando que ela participe das reuniões públicas, orientando que ela entre num grupo de estudo, porque isso só vai contribuir para o seu melhoramento. Então, concluímos, né, que a diferença básica entre uma crise epilética genuína e um transe mediúnico provocado por um espírito obsessor é que naquela, após as convulsões, a pessoa fica inconsciente por alguns momentos, não fala nada, e nesta, o espírito manifesta-se realmente, em geral, fazendo ameaças, falando do seu ódio, de sua vingança e etc. Então, voltamos ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, vamos voltar à reunião descrita por André Luiz. Diante da situação de Pedro, Celina proferiu tocante prece em favor dos enfermos, né? Ou seja, do enfermo encarnado e do enfermo desencarnado. Enquanto orava, suas mãos liberavam jatos de energias luminescentes, envolvendo-os em sensações de alívio. O perseguidor se desprendeu automaticamente de sua vítima, que repousou, enfim, num sono reparador. Socorristas conduziram o obsessor que se encontrava semi-adormecido para um local de emergência. Por seu lado, Celina atendeu igualmente a mãezinha de Pedro, assustada e chorosa, oferecendo-lhe água fluidificada. Então, lembremos que Celina é aquela médium que tem como principal condição mediúnica a psicofonia inconsciente. Então,
ela também, durante todo esse tempo, ela estava muito vigilante para que ela não incorporasse, não desse passividade ao espírito do que estava obsidiando o rapaz. Porque ela precisava atender também o rapaz. Ela era a pessoa que tinha condição de atender, né, através da sua prece, através da sua condição mediúnica, ainda que ela não desse passividade a toda a questão que estava ali, porque ela tinha condição de ver o espírito obsessor e atender ao rapaz que estava obsidiado. E depois atender a mãe do rapaz, né, que ficou nervosa com tudo o que aconteceu. Vamos falar agora sobre desenvolver a mediunidade, né? Independente das questões relativas ao que nós estamos estudando, nós consideramos muito importante trazer assim algumas reflexões, especialmente para os que estão ingressando nas casas espíritas e que querem desenvolver mediunidade. Bom, primeiro, nós precisamos lembrar que mediunidade é um compromisso muito sério, né? Então, nós não podemos achar que, olha, pelo fato de que todos somos médiuns, né, como está lá no livro dos médiuns, nós temos, de fato, né, esta consideração, esse título de médium, quando nós temos uma mediunidade ostensiva, que precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, para que ela realmente possa atender, né, as questões relativas ao trabalho que possam ser desenvolvidas através dela. Quando a gente vai a uma casa espírita, a primeira experiência que a gente tem é assim, de sermos médiums, né? E aí a gente faz aquela observação importante, é quando nós participamos do trabalho de passe. Mas precisamos lembrar que, mesmo no trabalho de passe, mesmo não sendo médiuns ostensivos, nós precisamos carregar conosco algumas condições que são muito importantes e que fazem parte da nossa rotina dentro da casa espírita, que é o comprometimento com a assiduidade, que é a responsabilidade com a nossa reforma íntima, lembrando que nenhum de nós somos santos ou anjos, nós temos as nossas questões dentro da materialidade, que nós viemos resolver e minimizar da melhor forma que podemos, e é por isso que nós devemos empenhar os nossos esforços para que isso aconteça. Nós temos compromisso com o estudo é muito importante, né? Participar de estudos da casa fortalece a egrégora da casa e nos fortalece como estudantes da doutrina espírita, como médiuns, como trabalhadores da casa. Então, isso é muito importante acontecer dentro da casa espírita. A assiduidade, o comprometimento que nós temos com o trabalho, né? Não nos deixar influenciar por nenhum tipo de vaidade. Nós estamos ali trabalhando, somos tarefeiros na seara de Jesus, então precisamos ter essa consciência. Então, alguns pontos, né? Voltando aqui agora para o livro, o tema do livro é desenvolver a mediunidade. Então, em todos esses aspectos que nós colocamos aqui, é muito importante nós termos essa clareza, essa humildade, essa responsabilidade com o desenvolvimento da nossa mediunidade, qualquer que seja ela, sabe? Mesmo que seja no momento em que nós estamos ali trabalhando com a aplicação do passe, mesmo quando a gente vai atender como médium numa reunião mediúnica. Entenda, atender é atender ao trabalho, né? Atender ninguém. Né? Nós vamos atender aos espíritos que vierem através de nós dar a sua comunicação e ali receber o tratamento que ele precisa. Então, esse comprometimento. Desenvolver a mediunidade é desenvolver o nosso compromisso com aquilo que nós assumimos dentro da casa espírita, com o grupo espiritual da casa que a gente frequenta. Essa é a principal tônica do desenvolvimento da mediunidade que nós temos que ter na nossa consciência, no nosso coração. Então, alguns pontos precisam ser aclarados a partir desse acontecimento no âmbito da reunião.
E uma pergunta inicial ocorre neste instante à nossa mente, que também ocorreu a Hilário. Pedro, então, é médium? Aulus explica que, tendo em vista a passividade com que sintoniza com o desafeto desencarnado, pode-se tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Ou seja, ele é um médium, mas ele também está com a mediunidade dele prejudicada. E a mediunidade para ele vem como um meio de prova, um meio de expiação por conta do que está acontecendo entre ele e esse espírito, né, que o obsidia. Então, Hilário prossegue pesquisando o assunto e indaga se ele deveria cuidar do próprio desenvolvimento mediúnico. Pergunta esta muito pertinente, pois comumente nos defrontamos com as mesmas dúvidas em muitas de nossas casas espíritas. Não raramente, pessoas enfermas, portadoras de distúrbios mentais ou com sintomas e problemas como os de Pedro, são encaminhadas às sessões mediúnicas totalmente despreparadas e obsidiadas, na suposição de que ali irão resolver num átimo os sofrimentos que as torturam. Em nossa experiência de mais de 40 anos, e aí a Sueli que se coloca, né, enquanto trabalhadora da prática mediúnica, né, de estudo constante, e pelo bom senso que o Espiritismo nos proporciona, para casos assim, tais pessoas devem ser encaminhadas para as reuniões doutrinárias, né, ou, como a gente conhece, as reuniões públicas, onde receberão as primeiras noções das diretrizes espíritas, e também para reuniões de tratamento espiritual, que é a fluidoterapia. Parafraseando o codificador, que aconselha a cuidar, primeiramente, de tornar espiritualistas as pessoas antes de pensar em torná-las espíritas, podemos dizer que devemos cuidar de torná-las espíritas antes de encaminhá-las para as práticas mediúnicas. Amigos, eu acho muito importante, né? E vou repetir esse parágrafo, dada a importância dele para a nossa reflexão. Então, o codificador aconselha cuidar, primeiramente, de tornar espiritualistas as pessoas, antes de pensar em torná-las espíritas. E podemos dizer que devemos cuidar de torná-las espíritas antes de encaminhá-las para as práticas mediúnicas. Conseguimos entender aqui que existe uma escala, né, que a gente precisa atender, que é, de fato, começar quando a gente entra na casa espírita, né, mesmo que a gente venha de um lar espírita, tá? Mas em não vindo de um lar espírita, mais ainda, nós precisamos nos tornar espiritualistas, né? Entender que existe, de fato, uma comunicação entre nós e o invisível, o mundo invisível. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, entendemos isso, entendemos que existem almas, que eu sou um espírito encarnado e que quando eu desencarnar eu serei uma alma e que aqueles que já me precederam hoje são almas também. Então, eu começo a desenvolver, né, o meu conceito de espiritualidade, o meu conceito espiritualista. Após isso, eu vou começar a tornar-me espírita. Como eu me torno espírita? Eu me torno espírita participando de reuniões públicas, participando de estudos doutrinários, né? Nós temos ESD, nós temos EAD, nós temos estudo, né, sistematizado dos livros de forma individual, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, para casos especiais em que a pessoa aí, de fato, ela vai fazer o seu desenvolvimento mediúnico, livro dos médiuns e livros sobre mediunidade, junto com o grupo mediúnico, né? Vamos estudar o céu e o inferno, vamos estudar a Gênese, vamos estudar as obras póstumas, né? Embora as obras póstumas não façam parte, né, necessariamente do Pentateuco, mas tem muita coisa importante ali que a gente pode estudar. Então, nós começamos a nos tornar espíritas. A partir daí, nós podemos começar a estudar as obras acessórias, né? A coleção Nosso Lar de André Luiz, livros de Manuel Filomeno de Miranda, né? Joana de Ângeles e tantos outros. Nós somos o país mais rico
em literatura espírita no mundo. Então, nós temos muita condição de nos estudar. Aí nós nos tornamos espíritas, né? Depois disso, né, que eu me torno espírita, que eu começo a estudar como de fato as coisas se processam, né, que eu estudo o livro dos espíritos, estudo o livro dos médiuns, que eu tenho um outro tipo de conhecimento, né, relacionado à doutrina espírita, que vai um pouco além de frequentar a casa espírita, estar na reunião pública e receber tratamento fluidoterápico. Aí sim, aí nós vamos nos sermos encaminhados para as práticas mediúnicas. Nós entendemos que muita casa espírita hoje tem muita dificuldade com relação ao tocante de desenvolver a práticas mediúnicas, ter uma equipe mediúnica que realmente dê sustentabilidade e respaldo a esse tipo de prática na casa. Mas o que também precisamos chamar a atenção é que pessoas despreparadas ou com pseudos-mediunidades, em função das suas características serem eminentemente orgânicas e não mediúnicas, isso traz muito mais prejuízo para a casa do que lucro. Então, é necessário que a equipe responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos mediúnicos da casa tenha essa sensibilidade e essa responsabilidade, para que não haja prejuízo nem para a casa, nem para a equipe mediúnica e nem para essas pessoas que são, muitas vezes, levadas a desenvolvimento mediúnico, quando, na verdade, elas estão precisando de um outro tipo de tratamento. Então, respondendo à pergunta acima, Aulus lembra que desenvolver quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. E acrescenta, assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, aí sim a gente tem todo aquele processo, né? Que aí ele vai estudar, ele vai se desenvolver, ele vai realmente estar equilibrado, ele pode até ter epilepsia, né? Ele pode até ter a questão orgânica, mas a questão mediúnica ela vai ser atendida de acordo com todo o processo de autocura que ele desenvolve em si mesmo, com estudo, com frequência aos tratamentos fluidoterápicos, com frequência às reuniões doutrinárias ou reuniões públicas, atividades de estudo da casa, trabalhar em outras atividades da casa que não sejam mediúnicas, né? Ele pode colaborar com a limpeza da casa, a manutenção da casa, colaborar com a cantina. São trabalhos espíritas também. Nós estamos trabalhando em benefício da nossa casa espírita. Então, é toda essa questão. Aí, a partir disso, aí sim, aí a gente vai para um outro capítulo desse desenvolvimento mediúnico. Então, no dia a dia da casa espírita, não raramente pessoas procuram orientação e que são portadoras de algum tipo de distúrbios mentais, tais como pânico, depressão, serem bipolares, serem obsessivos compulsivos e até mesmo esquizofrenia. E que são atendidas e encaminhadas para desenvolvimento mediúnico ou para que participem das reuniões mediúnicas sem a menor preparação, né? Então, a gente já sabe que uma reunião mediúnica ela é planejada, né, inicialmente dentro do nível da espiritualidade, que conta, né, com toda aquela equipe de encarnados, e eles já sabem quais são os médios que vão atender, possivelmente espírito XYZ, que será trazido àquela mesa naquele momento, naquele dia, para que possa dar sua comunicação, para que possam ser atendidos. Então, a partir do momento que acontece uma eventualidade, como essa que aconteceu nessa reunião, em que Aulus pede a Clemente que faça que permita a entrada desse obsessor, isso só foi permitido por quê? Porque aquela equipe mediúnica ela era coesa, homogênea e pôde fazer esse trabalho.
né? Mas já existe aí um porém que hoje não se vê nas casas de espírita, nas reuniões mediúnicas, que é a participação de pessoas externas desse grupo participando dessa reunião. Exatamente porque poderia acontecer algum problema e não ter havido o controle que houve e esse rapaz ele não ser devidamente atendido, esse espírito obsessor não ter sido devidamente atendido. Enquanto isso estava acontecendo, a reunião permaneceu sem nenhum problema, mas podia não ter continuado sem nenhum problema. Podia ter dado algum problema. Isso podia ter desestabilizado, né, de uma certa forma, a segurança da casa. Então, não, a gente precisa ter essa consciência, né? Olha, tudo bem, eu sou médium, ótimo, então eu vou procurar uma casa espírita, eu vou começar a estudar, eu vou começar a trabalhar na casa, até que eu tenha condição de participar de um trabalho assim, onde de fato a minha mediunidade possa ser desenvolvida, né? Então, a gente tem que caminhar assim, olha, bem devagarzinho, degrau por degrau, passo a passo, para que a gente também não se prejudique, né? E se a gente tem de fato um mandato mediúnico, que a gente possa atender a esse mandato mediúnico com responsabilidade. No caso de alguma destas pessoas apresentarem indícios de eclosão da mediunidade, ainda assim, deve-se evitar o seu comparecimento aos trabalhos práticos. O importante é que sejam orientadas quanto aos meios de administrar essas percepções extrasensoriais, recomendando frequências reuniões doutrinárias, ao tratamento através dos passes, reuniões de estudo, se for o caso, leitura das obras básicas e outras complementares, preces, culto do evangelho no lar e etc. Né? No livro dela, né, que é a Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, ela trata com minúcias quanto à maneira de controlar manifestações de espíritos que são indicadas em especial para os que desconhecem o assunto ou para os novatos em geral. Em casos como os de Pedro ou semelhantes ao dele, em algum aspecto, primeiro vem o tratamento espiritual caso advenha a cura. Ainda assim, é preciso fazer-se uma avaliação de cada caso, pois às vezes cessam todos os sintomas de mediunidade. Nesse campo da mediunidade não se deve ter pressa. Aguardemos um tempo para verificar se os indícios mediúnicos progrediram ou se realmente desapareceram. Então, ela sempre repete, né? Ou sempre repetia, no caso, para caracterizar se uma pessoa é médium e se deve começar a trilhar o caminho do aprendizado, ou seja, dos estudos e posteriormente da prática propriamente dita. É preciso que ela apresente um conjunto de sintomas. Não é só dizer, estou vendo vultos. Bem, e aí? Com que frequência? O que mais você sente? Ou então, tenho pesadelos, sonho com pessoas que já morreram. E o que mais? Diante dessas situações, o melhor é aguardar se as percepções evoluem ou se ficam só nisso. Depois dessas digressões, retomamos o texto de André Luiz, ainda com a palavra do assistente. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Lembrando o venerável Leon Denis, que dizia a mesma coisa em seu estilo poético. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige um método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor e em seus fluidos vivificantes. Quase sempre, porém, querem fazê-la produzir frutos prematuros e, desde logo, se estiola e fana ao contato com espíritos atrasados. Aulus esclarece em seguida que a enfermidade e o processo obsessivo de Pedro evidenciam débitos com o passado e, por esse motivo, traz consigo aflitiva mediunidade de provação. E aduz: é da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Na parte final, o instrutor refere-se às ligações afetivas do enfermo com alguns dos participantes do grupo.
ressaltando que o acaso não consta dos desígnios divinos. A presença de Pedro na casa lhe será altamente benéfica se souber perseverar no campo da consoladora doutrina, assimilando princípios mentais renovadores, convertendo-se ao bem, o que abreviará o tempo de sua provação, tendo em vista que o adversário também se renovará pelos seus exemplos de compreensão, de fé e humildade. Mas mesmo assim, após se extinguir os acessos da possessão, Pedro ainda sofrerá as sequelas do desequilíbrio que se envolveu por algum tempo. Ante a pergunta de Hilário se este trabalho de renovação levaria muito tempo, Aulus encerra o capítulo ponderando: quem poderá penetrar a consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Isso é muito bonito, né? Vou repetir. As sementes da luz jamais se perdem. E chegamos ao final de mais um estudo que eu adorei e eu desejo que vocês tenham também gostado muito. Trazendo, né, uma frase de Batuíra, né, dissipando sombras. Concentremos nossas forças no propósito de amar os nossos inimigos, segundo os preceitos do Cristo, para que as sombras se mostrem dissipadas. E o nosso próximo capítulo será Desdobramento em Serviço Mediúnico. Vou interromper aqui o nosso compartilhamento, voltando aqui a tela inteira para vocês, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês nos nossos estudos, colocando, né, à disposição os canais do GRESG para possíveis dúvidas ou perguntas de qualquer natureza que a gente possa responder em relação ao que foi estudado até o momento. Né? E rogamos a Deus que estejam conosco nesse mês, né, que está iniciando, e que a gente se encontre no mês que vem. Até breve.